Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física da nossa playlist de termologia. Nessa videoaula vamos dar início ao estudo da calorimetria. Então, sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Vamos começar definindo o que é calorimetria. Afinal de contas, o que é que a calorimetria estuda? Pois bem, calorimetria trata da medida do calor trocado entre corpos e do efeito dessa troca nas temperaturas e mudança de estado físico das substâncias. Então, calorimetria é isso, gente. Estuda o calor, as trocas de calor e o efeito que essas trocas de calor causam nos corpos, seja a variação de temperatura, ou seja, até a mudança de estado físico dessas substâncias, tá bom? Agora, uma coisa importante é lembrar das aulas anteriores. Inclusive, se você não assistiu às aulas anteriores, acesse essa playlist e assista aula por aula. Nas aulas anteriores, a gente definiu o que é calor. Calor para a física, atenção, é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos ou sistema. E esse calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam um equilíbrio térmico. Então, eu vou colocar um corpo quente próximo a um corpo frio. O corpo quente vai transferir calor para o corpo frio. A temperatura do corpo quente vai diminuindo. A temperatura do corpo frio vai aumentando até que aconteça o equilíbrio térmico. Então, o calor é muito simples, sua definição. É energia térmica em trânsito. Tá bom? Beleza. Lembrando disso, é importante a gente se atentar a alguns conceitos que vai aparecer bastante no estudo da calorimetria. O primeiro está aqui já na tela. Capacidade térmica e calor específico. Inclusive, esses conceitos vão ser estudados nessa videoaula. Tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai estudar o calor sensível. O que é o calor sensível? É quando há variação de temperatura sem mudança de fase. E na próxima aula também, calor latente. O que é calor latente? É quando há mudança de fase sem variação de temperatura. E eu já vou dar um gostinho nessa aula sobre princípio da conservação da energia térmica, que a gente vai estudar especificamente nas próximas aulas. Mas nessa aula eu já vou dar um gostinho. Inclusive, veja só. Imagine um corpo, um ambiente que é totalmente isolado termicamente. Eu vou colocar dois corpos aqui nesse ambiente. Imagine que seja um isopor 100% isolado termicamente. Corpo A, que eu vou dizer que é um corpo frio, e um corpo B, que eu vou dizer que é um corpo quente, que está com uma temperatura elevada. O que é que acontece aí nesse sistema? O que é que vocês imaginam? O sistema está totalmente isolado. Quando o sistema está totalmente isolado, vai acontecer apenas a troca de calor entre os corpos que está lá dentro do sistema. Então, o que é que vai acontecer com o corpo quente? Ele vai começar a jogar calor para o corpo frio. Ele vai jogar energia térmica para o corpo frio. E essa troca de calor vai acontecer o seguinte: o corpo quente vai ficando mais frio, porque vai cedendo calor para o corpo A, que é mais frio, que vai aumentando sua temperatura, até que aconteça o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Quando a temperatura do corpo A atinge a temperatura do corpo B, ou seja, temperaturas são iguais, tá bom? Então, aconteceu a troca de calor. O corpo B, que era quente, cedeu calor para o corpo A, que era frio, até que atinja o equilíbrio térmico. Beleza. Então, no sistema isolado termicamente, os corpos que o constituem trocam calor somente entre si. E a energia do sistema se mantém constante. Obviamente, ela tem que se manter constante porque o único calor trocado foi de B para A. Ou seja, quem recebeu calor, recebeu um calor positivo, que foi o corpo A. Quem cedeu calor, cedeu calor, ou seja, o calor cedido é um calor negativo, tá bom? E a soma desses valores tem que dar quanto? Igual a zero, porque a energia do sistema tem que se manter constante. O calor que foi cedido para B é exatamente o calor recebido por A. Um é positivo e outro negativo. Quando eu somar, vai dar zero.
Então, esse é o princípio básico da conservação de energia térmica. A soma do calor trocado vai ser igual a zero, tá bom? Agora, eu também posso ter um sistema que seja termicamente não isolado. Quando um sistema não é isolado, quer dizer que vai acontecer a troca de calor também com o meio ambiente. Mas a princípio da conservação de energia também vai valer. A diferença é que agora eu vou ter mais corpos trocando calor. Vou ter o corpo A, vou ter o corpo B e vou ter o meio ambiente. O corpo B vai ceder calor para o corpo A, que também vai ceder calor para o meio ambiente, e o meio ambiente também vai receber e vai doar calor. Vai ser uma troca mútua entre esses corpos. Então, os corpos que constituem trocam calor também com o meio ambiente, né? Esse é o princípio do sistema termicamente não isolado, tá bom? Só que tem um detalhe. Considere o meio ambiente como sendo mais um corpo trocando calor em um sistema termicamente isolado. Eu posso pegar como se eu pegasse o meio ambiente e jogasse lá para o sistema isolado. E aí o calor cedido e recebido pelo meio ambiente vai entrar na jogada. Mas o somatório, pelo princípio da conservação da energia, também tem que dar zero. Tá bom? Quando o calor é cedido para o meio ambiente, é porque o meio ambiente está recebendo. Então, a gente representa como calor o quê? Positivo. O que ele está recebendo é positivo. E o que é cedido é negativo. Tá bom? Então, vamos lá. Por que eu estou representando mais que? Porque ele está recebendo. E menos que é que ele está doando, está cedendo. Tá bom? Mas quando você vai só fazer a soma, tem que dar zero. Tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês entendam nesses dois slides que eu apresentei para vocês agora. Em resumo, primeira coisa é a troca de calor em um sistema, o somatório dessas trocas de calor tem que dar zero. Quem recebeu positivo, quem doa, vai doar e o sinal fica negativo. Beleza? Ok, agora o que eu quero mostrar para vocês nessa aula é a capacidade térmica e o calor específico. Preste muita atenção, que são conceitos fundamentais para entender as próximas aulas. A capacidade térmica está intimamente ligado com a capacidade de o corpo rapidamente esquentar ou esfriar, certo? Por exemplo, vou colocar 2 líquidos e vou começar a esquentar. Quando eu começo a esquentar esses 2 líquidos, o que é que acontece? Começa a variar a temperatura. Veja que o corpo da esquerda vai variar sua temperatura muito mais rápido, certo? Ou seja, variou a temperatura lá no máximo. O corpo da direita, ele demora mais para variar sua temperatura. Isso quer dizer que o calor que foi cedido da esquerda é menor do que o calor cedido para a direita. Ou seja, e essa ideia de variar a temperatura mais rapidamente do que o outro é justamente tá ligado com a capacidade térmica, que é a tendência que o corpo apresenta de manter sua temperatura, certo? Então, quanto maior for a capacidade térmica, mais o corpo vai demorar a variar sua temperatura. Se um corpo tiver a capacidade térmica muito baixa, ele varia sua temperatura muito mais rápido, certo? E o que é que representa a capacidade térmica no final das contas? Representa a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de um corpo inteiro em 1 grau Celsius. E a definição matemática é simples. Capacidade térmica é calor dividido por temperatura. Ou seja, é a razão. Quanto eu preciso de calor para variar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Só isso. Obviamente, a capacidade térmica do 1 é menor do que a capacidade térmica do 2. Por quê? Porque o 1 variou sua temperatura muito mais rápido. Então, tem uma capacidade térmica menor. Tá bom? Outra observação, as unidades de medida da capacidade térmica. Caloria por grau Celsius. Quanto de caloria eu preciso para variar a temperatura em 1 grau Celsius? Tá bom? Isso aqui é o usual. No Sistema Internacional de Unidades, ao invés de usar caloria por grau Celsius, eu utilizo joule
por Kelvin, tá bom? E existe uma relação importante. 1 caloria por grau Celsius equivale a 4,2 joules por Kelvin, tá bom? Observação. Atenção. O corpo que tiver maior capacidade térmica C demora mais para esquentar e também demora mais para esfriar. Quanto maior for sua capacidade térmica, mais ele vai demorar para esquentar e mais ele vai demorar para esfriar. E a capacidade térmica é característica de quê? Da substância e de sua massa. É importante essa informação. A capacidade térmica tem a ver com a substância que compõe o corpo e também sua massa. Por exemplo, vamos pegar a água. Agora eu vou pegar um recipiente que tem 1 litro de água apenas. E vou pegar outro recipiente que tem 100 litros de água. Pergunta a você, meu pequeno gafanhoto. Eu vou esquentar mais rapidamente 1 litro de água ou 100 litros de água? Obviamente, eu vou esquentar mais rapidamente 1 litro de água, porque eu tenho menos massa para esquentar. Os 100 litros de água vai demorar muito mais porque eu tenho mais massa para poder esquentar. Então, capacidade térmica tem a ver com a substância e também tem a ver com a quantidade de massa que forma o corpo. Certo? Então, tem que estar atento sobre isso. Capacidade térmica está intimamente ligado com o corpo como um todo. Ou você olha para a substância e olha para a sua massa. Exemplos práticos do dia a dia para você entender melhor essa questão de capacidade térmica. Vocês já observaram que a água esfria e aquece mais devagar que os metais? O que é mais rápido para esquentar? Água ou metal? Imagine quando você vai esquentar a água, você coloca a panela no fogo com a água. Então, em pouco tempo, a panela já vai estar quente. Se você colocar a mão na panela, em questão de 30 segundos, a panela já vai estar quente. A água não. A água vai estar começando a ficar morna. Então, ao cozinhar, se você tocar na panela metálica e tocar na água dentro dela, percebe que o metal esquenta muito mais rápido do que a água. Sabe por que isso acontece? Porque a água tem a maior capacidade térmica do que a panela, do que o metal. Por isso que a água esquenta mais rápido. Outro exemplo também clássico, a areia da praia versus a água do mar. Durante o dia, a areia da praia esquenta muito mais rápido, enquanto a água do mar ainda permanece relativamente fria. Então você vai ali, 10 horas da manhã, você bota o pé na areia, tá quente. Você entra na água, a água tá fria. Por que isso acontece? Porque a água tem a maior capacidade térmica do que a areia. Então a água vai demorar mais a esquentar. Da mesma forma, à noite. À noite, a areia esfria mais rapidamente. Mas a água do mar continua morninha. Isso acontece porque a areia tem baixa capacidade térmica, enquanto a água tem alta capacidade térmica. Outro exemplo clássico, quando você vai tomar café, você coloca o café quente. Você prefere colocar num copo de vidro ou num copo de plástico? Todo mundo prefere o copo de vidro. Por quê? Um copo de vidro com café quente demora mais para esquentar do que o copo de plástico. Se você colocar o café no copo de vidro, você vai demorar a ver o vidro esquentando. Já o copo de plástico não, é quase instantaneamente. Você colocar café no copo de plástico e pegar, vai queimar sua mão com certeza, porque o vidro tem a maior capacidade térmica, ele demora mais para esquentar, e o plástico tem uma capacidade térmica menor. Aí ele vai esquentar muito mais rápido. Outro exemplo também, bancos de couro versus bancos de tecido. No verão, os bancos de couro esquentam muito mais com o sol do que os bancos de tecido. Isso acontece justamente porque materiais diferentes têm capacidade térmica diferente. Nesse caso, o couro absorve e retém calor mais intensamente por conta da sua baixa capacidade térmica. O tecido tem capacidade térmica maior e demora um pouco mais. Tá bom? Bem, entendido o que é capacidade térmica, vamos para calor específico. Calor específico é quase a mesma coisa do que capacidade térmica, só que com uma pequena diferença. Atenção! Observe duas substâncias com massas diferentes. É a mesma substância. Vamos imaginar a água. Observe que a massa 1 é menor do que a massa 2. Então, foi aquele exemplo que eu dei para vocês. 1 litro de água, 100 litros de água. É a mesma substância, só que os 100 litros de água tem capacidade térmica maior, vai demorar mais para esquentar porque tem mais massa. Mas se eu pegar
a quantidade de calor e dividir pela massa, aí eu resolvo esse problema. Se eu pegar a capacidade térmica e dividir pela massa, isso aqui vai me dar uma constante. Né? Quando eu divido pela massa, eu estou tirando a massa da jogada. Então, essa propriedade é característica da substância. Se eu excluir a massa da jogada, colocar capacidade térmica por unidade de massa, eu vou ter o calor específico. E o calor específico representa o quê? A quantidade necessária para alterar a temperatura de 1 grama ou 1 quilograma de substância 1 grau Celsius. Então, o calor específico vai ser a capacidade térmica dividida pela massa. Obviamente, a capacidade térmica é dada por calorias por grau Celsius e a massa vai ser dada por grama, né? Então vai ficar caloria por grama grau Celsius, é o usual. Ou num sistema internacional de unidades, joules por Kelvin quilogramas, tá bom? A relação entre elas é o seguinte, ó, uma caloria por grama grau Celsius é igual a 4.200 joules por quilograma Kelvin. Então, pessoal, o calor específico está relacionado somente com a substância. Se você for olhar o exemplo, 1 litro de água, 100 litros de água, 100 litros de água vai ter a capacidade térmica maior porque tem mais massa. Mas se tratando de calor específico que eu vou dividir pela massa, o que é que vai acontecer? O calor específico de 1 litro de água é o mesmo de 100 litros de água. Porque no calor específico você olha somente para a substância. E o calor específico vai ser a quantidade de calor necessário para alterar a temperatura de 1 grama por grau Celsius. Observe que eu tenho alguns exemplos aqui de calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, o calor específico da água é 1 grama grau Celsius. Ou seja, eu preciso de 1 caloria para variar em 1 grau Celsius 1 grama de água, certo? Já o gelo tem um calor específico menor. Só preciso de 0,5 caloria para alterar em 1 grau Celsius 1 grama de gelo. As rochas têm um calor específico ainda menor, certo? Então eu preciso de menos calor para variar a temperatura dessa rocha. É apenas 0,21 calorias por grama grau Celsius, tá bom? A gente vai voltar novamente para a água, porque ela tem propriedades importantes e é uma substância que tem um alto calor específico, ou seja, ela demora mais para esfriar e para esquentar, tá bom? E uma aplicação na prática, a gente pode observar no nosso próprio planeta. Observe que o planeta aqui eu estou dividindo em dois, né? O hemisfério sul e o hemisfério norte. Aqui eu já estou adiantando que existe mais água, né, oceânica no hemisfério sul. Então, consequentemente, se existe uma maior quantidade de água no hemisfério sul, isso quer dizer que o hemisfério sul tem uma capacidade térmica maior do que o hemisfério norte. O que é que isso aí implica? Na questão da amplitude térmica. Como o hemisfério sul tem uma maior quantidade de água, quer dizer que sua amplitude térmica é menor, ou seja, a variação de temperatura no hemisfério sul é bem menor do que no hemisfério norte, que tem uma quantidade de água bem menor do que o hemisfério sul. Então, isso, olha só, essa questão da água e a quantidade de água vai interferir na questão de amplitude térmica. Interessante isso, né? Então, hemisfério sul, menor amplitude térmica, hemisfério norte, maior amplitude térmica, porque tem menos água. Se tem menos água, tem a menor capacidade térmica. Se tem a menor capacidade térmica, vai variar mais rapidamente sua temperatura. Interessante isso, né? Bem, pessoal, diante desses fatos, desses conceitos, vamos resolver questões. Primeira questão diz o seguinte, ó, na troca de 2.400 calorias de calor, um corpo de massa 200 gramas sofre um decréscimo de temperatura. Pessoal, se está sofrendo decréscimo de temperatura, está dizendo que está cedendo calor. Porque quando você cede calor, você diminui a temperatura. Quando você recebe calor, você aumenta a temperatura. Então, foi dada essa informação. Use 1 caloria
como sendo igual a 4,2 joules. Determine, letra A, capacidade térmica desse corpo em joules por Kelvin. Vamos tirar os dados aqui? Quais as informações que eu tenho? Primeiro, a massa do corpo, que é do 200 gramas. Tem a variação de temperatura, que é negativa, que sofre um decréscimo de 30 graus Celsius. Tem uma quantidade de calor, que vai ser negativa porque ele está perdendo calor. Então, eu já coloquei negativa aqui com 2.400 calorias. E na letra A pediu para determinar a capacidade térmica. A gente viu agora há pouco que a capacidade térmica é igual a quem? Calor dividido por temperatura. Calor menos 2.400 dividido por variação de temperatura, que é menos 30. Fazendo a divisão, 80 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. Sim, observação importante, já coloquei ali. A variação de temperatura em graus Celsius é a mesma em Kelvin. Isso aí foi visto nas aulas anteriores. Eu estou fazendo isso porque eu acabei de encontrar a resposta em calorias por graus Celsius. Ele quer joules por Kelvin. Então, para isso, eu tenho que multiplicar por quanto? Tenho que multiplicar por 4,2, o que resulta em 336 joules por Kelvin. Tá bom? Letra B. Que quantidade de calor em calorias o corpo deve trocar para que sua temperatura passe de 5 para 25? Ou seja, está acontecendo aqui nessa letra B um aumento de temperatura de 5 para 25. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é a variação de temperatura, que é 20 graus Celsius positivo. É só você fazer 25 menos 5. Usando essa mesma formulazinha aqui, capacidade térmica é calor dividido pela variação de temperatura. Aí o que eu vou fazer? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A variação de temperatura vai passar multiplicando. Então, eu vou ter que calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Daí é só substituir e correr para o abraço. Capacidade térmica é 80, variação de temperatura é 20. Então, multiplicando vai dar 1.600 calorias. Detalhe, positivo. Por que positivo? Porque está aumentando a temperatura. Se está aumentando a temperatura, está recebendo calor. Se está recebendo calor, então fica positivo. Tá bom? E letra C, para finalizar essa primeira questão, vamos ter o calor específico desse corpo em calorias grama-grau Celsius. Calor específico, gente, é a capacidade térmica dividida pela massa. Então, é só você substituir corpo para braço. Capacidade térmica, 80 calorias por grau Celsius, massa, 200. Fazendo essa linda divisão, 80. Aqui eu estou simplificando, né? Simplifica por 20, dá 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 0,4, tá bom? Então, a capacidade térmica, nesse caso, é 0,4 calorias por grama-grau Celsius. Resolvida a primeira, vamos resolver a segunda. Segunda questão, que eu vou resolver com a canetinha. Inclusive, vocês comentem aí se preferem resolvendo já no passo a passo no slide ou com a canetinha, tá bom? Questão número 2. Um corpo de massa 50 gramas. Já vou tirar os dados aqui, massa 50 gramas. Recebe é positivo, recebe 300 calorias. Tá bom? E sua temperatura sobe de menos 10 para 20. Então, a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 20, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Isso aqui, obviamente, vai dar quanto? Menos por menos vai dar mais. Isso aqui vai dar 30 graus Celsius, a variação de temperatura. Ele foi de menos 10 até 20. Então, aumentou 30 graus Celsius. Determina a capacidade térmica, que eu represento por Czão, e o calor específico, que eu represento por Czinho. Capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. O calor foi recebido, 300 calorias. Variação de temperatura foi 30. Tá aqui. Olha, simplifica esse zero, fica 30 dividido por 3, que vai dar 10 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. Já o calor específico, você pega a capacidade térmica e divide pela massa. Capacidade térmica é 10. A massa, por sua vez, é 50. Simplificando aqui, 1 dividido por 5, isso aqui vai dar 0,2 calorias por grama grau Celsius. Comente aí se preferem na canetinha ou se preferem
no slide mesmo, passando número por número. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula, na qual a gente vai falar sobre calor sensível e resolver muitas questões, é claro. Então, um grande abraço e até lá. Valeu!